Nessa aula eu quero aqui te falar da base desse nosso estilo alimentar, tá? Eles têm uma combinação perfeita de macronutrientes, de vitaminas, de minerais e de enzimas também para o seu corpo fazer a boa digestão desses alimentos. Exemplos desses tipos de alimentos são o quê? Chegou a hora da gente aprofundar mais na questão da alimentação, de eu te passar esse estilo alimentar libertador, que é um estilo de alimentar gostoso, flexível, que você vai conseguir incluir de tudo e mesmo assim ter resultados permanentes. E nessa aula eu quero aqui te falar da base desse nosso estilo alimentar, tá? E para isso a gente vai precisar conversar um pouquinho da diferença entre alimentos de verdade e alimentos ultraprocessados, tá? Os alimentos, como a gente chama de alimentos de verdade, são os alimentos que eles são minimamente processados, são os alimentos que eles vieram da natureza, tá? Eles têm uma combinação perfeita de macronutrientes, de vitaminas, de minerais e de enzimas também para o seu corpo fazer a boa digestão desses alimentos. Nós, seres humanos, nós fomos programados para comer esse tipo de alimento, né? Exemplos desses tipos de alimentos são o quê? As carnes de todos os tipos, frutos do mar, ovos de todos os tipos de animais, como por exemplo de galinha, de codorna, legumes, folhas de todos os tipos, tubérculos como por exemplo batata, batata doce, mandioca, castanha, nozes, sementes, laticínios integrais e derivados como por exemplo queijo, manteigas, iogurtes e etc. Gorduras naturais como por exemplo a manteiga, o azeite, o óleo de coco, frutas e etc, tá? Uma característica dos alimentos naturais, dos alimentos de verdade, é que normalmente eles contêm o quê? Só um ingrediente, o próprio ingrediente. Diferente dos alimentos processados, ultraprocessados, refinados, ultra refinados e etc, tá? Eles não vieram da natureza esse tipo de alimento, eles normalmente são o quê? São uma criação do homem. Você normalmente encontra esse tipo de alimento aonde? Em latas, embalagens, caixa, eles normalmente têm um prazo de validade muito estendido, né? Eles têm baixa nutrição na composição deles, eles são hiperpalatáveis, igual a gente conversou na última aula, eles acabam bugando essa nossa sensação de prazer, dessa nossa sensação de recompensa, então eles acabam gerando compulsão e vício, tá? E por eles terem uma combinação não natural de macronutrientes, né, uma combinação desbalanceada de macros e pela falta de vitaminas e minerais dentro desses alimentos, eles acabam prejudicando, né, uma metabolização negativa dentro do nosso corpo. Então exemplos desse tipo de alimentos são o quê? Açúcar, farináceos, como pães, massas, bolos e etc. Óleos vegetais, sobremesas e doces, derivados da farinha de trigo, grãos na maioria e cereais, refrigerantes, bebidas adoçadas como suco, aqueles chás adoçados também, comidas prontas não saudáveis, entre vários outros, tá? E só para você ter uma ideia, se nós formos analisar hoje no mercado, 80% da composição do mercado, digamos assim, são alimentos ultraprocessados. Os alimentos de verdade, os alimentos naturais, nutritivos e etc, eles normalmente deixam o quê? Ali de escanteio, né? Sempre nos cantos ali que tem a feira e etc. Até uma dica, você colocar dentro da sua rotina, né, o costume de comprar os seus alimentos em feiras, essas feiras de rua e etc. É uma dica legal, tá? Mas então o que acontece? Se você, se a maior parte da sua alimentação ela é baseada no quê? Nos ultraprocessados, daí vai ser um efeito catastrófico para a sua saúde, para o seu emagrecimento, para a queima de gordura, tá? Até a gente conversou em aulas anteriores a respeito pra gente não acreditar nessas verdades da nutrição, nessas verdades da mídia e etc. Um exemplo muito claro disso é o quê? A pirâmide alimentar. Acho que se a gente virasse a pirâmide de cabeça para baixo era melhor. A base da pirâmide alimentar, por exemplo, é o que? A base em alimentos ultraprocessados, em carboidratos simples, pães, massas, bolos e etc, né? O que vão acabar mais prejudicando a nossa saúde, mais programando o nosso corpo para o modo ganho do que para o modo queima, tá? E a grande causa que a gente vive hoje dessa epidemia global, né, que é o sobrepeso, a obesidade, essas diversas doenças que a gente vive hoje em dia, é exatamente isso. É a base da nossa alimentação baseada no quê? Nos ultraprocessados, refinados, ultra refinados e etc, que vem crescendo ano após ano, tá? Então qual que é a solução?
Qual que é o segredo para a gente ativar o modo queima no nosso corpo? O segredo, na verdade, que não é segredo, e a base desse estilo alimentar, igual eu falei, o ponto principal é nós focarmos nossa alimentação principalmente em alimentos de verdade. Léo, mas eu já te falei a respeito da minha rotina, que é corrida, às vezes eu não tenho tempo para cozinhar, às vezes eu não tenho tempo para isso, às vezes eu não tenho tempo para aquilo. A gente vai conversar sobre isso, e eu já te falei também das questões das festas que a gente tem, casamentos e etc, que nossa rotina nunca 100%, não existe isso de 100%, tá? Então a gente vai conversar na próxima aula sobre flexibilização. Mas o que eu quero te falar também é que existem também alimentos industrializados do bem, tá? Por exemplo, suplementos são alimentos industrializados do bem. Existem outros alimentos industrializados também que vieram para nos ajudar, para dar mais praticidade para nossa rotina. A gente vai conversar sobre eles também, tá? E existem diversas receitas. Ó o avião. E existem diversas receitas hoje que você pode fazer, tanto com esses alimentos industrializados e tanto com os alimentos naturais também, que vão ser rápidas, práticas e super deliciosas para você acrescentar dentro da sua rotina. Lembra daqueles 3 pilares que a gente conversou sobre a alimentação, desse estilo alimentar. Para ele ser duradouro, ele tem que ser o quê? Tem que ser simples, fácil, ele tem que ser flexível e ele tem que ser gostoso. Isso daqui se encaixa exatamente nisso, tá? Mas o que eu queria que você entendesse dentro dessa aula é exatamente isso. O ponto principal, a base da nossa alimentação, ela tem que ser, na maior parte do tempo, o segredo, a solução para a gente ativar o modo queima, é que na maior parte do tempo, nossos alimentos eles têm que ser baseados em alimentos de verdade, né? E colocar a menor parte, a parte flexível dos alimentos ultraprocessados, processados, refinados e etc, tá? E a gente vai aprender a fazer isso de modo estratégico na próxima aula de flexibilização, e a gente também vai aprender sobre os estilos alimentares, onde a gente consegue ter estilos alimentares mais alto em carbo, ou mais baixo em carbo, ou mais alto em gordura, como por exemplo cetogênicas. Mas a gente vai aprofundar nisso, vai ficar mais claro e você vai entender isso ao longo das aulas, fechou? Mas para essa aula era basicamente isso, espero que tenha ficado claro e conversamos mais na próxima aula. Tamo junto!